as governantes mulheres mais malvadas de todo o mundo. Ao longo da nossa longa história, muitas mulheres já estiveram no comando. A maioria das rainhas governava seus súditos com muita honra, dignidade e orgulho e tinha reinados relativamente tranquilos, onde ninguém era morto por suas mãos. Mas outras rainhas e governantes, essas com certeza você não gostaria de irritar. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre as rainhas e governantes mais impiedosas de todos os tempos, que podiam e eram mais mão de ferro que muito rei por aí. Talvez não muito mais que Henrique VIII, mas enfim, quem ganha dele? Talvez Ivan Terrível, mas bora lá. Vamos começar com a Condessa Elizabeth Bathory, uma nobre húngara que nasceu na Transilvânia. Ela ficou famosa por ser uma assassina em série de meninas jovens e virgens. Ela supostamente tomava banho no sangue delas e os bebia para se manter jovem. E o marido dela era um fofo, só que não. E deu de presente para ela uma sala de tortura no castelo. Os homens sabiam mesmo como conquistar o coração de uma mulher. Aí depois que ele morreu, em 1604, ela mudou para Viena e passou um tempo na Eslováquia. Com toda essa loucura, não é surpresa que ela ficasse com fome. Aí ela chegou a desenvolver um gosto por comer carne humana. Ela dava umas mordidinhas em suas vítimas enquanto elas estavam vivas. Dizem que uma vez ela obrigou uma vítima a se cozinhar e comer um pedaço de si mesma. Aí, em 1611, a Elizabeth foi julgada e condenada por 80 crimes. E aí isso dificultou a prática de seu passatempo favorito, matar pessoas. Ela acabou morrendo num castelo em prisão domiciliar em 1614. Essa história é bem macabra, né? E se eu te contar que ela pode ter tido uma condenação injusta? A Elizabeth Bathory pertencia a uma das famílias mais influentes da Hungria, com vastas propriedades e poder. O que muitos não sabem é que o rei da época, Matias II, do Sacro Império Romano Germânico, tinha uma dívida com o marido da Condessa Elizabeth. Quando ela foi acusada e condenada, a dívida, convenientemente anulada, levantando suspeitas de que as acusações foram motivadas por interesses financeiros e políticos. Historiadores modernos argumentam que as histórias sobre seus crimes podem ter sido exageradas ou até inventadas. Documentos da época indicam que muitas testemunhas deram relatos contraditórios e outros apenas repetiam o que tinham ouvido. Só rumores. Além disso, não há evidências físicas que provem que ela tenha cometido os crimes de que foi acusada. E aí, no que você acredita? Agora vamos para a China, onde só uma mulher na história toda já teve poder supremo. E essa mulher era a Imperatriz Yu Zetian. Ela não brincava em serviço e tinha um lado homicida bem problemático. Seu reinado foi recheado de histórias de conflitos políticos e uma pilha considerável de corpos. Ela mandou eliminar membros da dinastia Tang e até familiares dela para assegurar o seu trono com firmeza. Uma história particularmente assustadora diz que ela mandou matar a própria mãe. E quando seus netos começaram a criticá-la, ela ordenou que eles tirassem as próprias vidas. Ninguém jamais pôde dizer então que ela não era ambiciosa. Além disso, ela foi uma líder eficaz, mesmo sendo uma avó nada fofa. Agora, vamos até o Império Bizantino, onde Constantino VI governou de 780 a 797. E ele tinha uma ajudinha peculiar. Sua mãe, Irene de Atenas, era a regente ao lado de seu filho, que começou a reinar quando tinha apenas 9 anos. Só que ela tinha que sair dessa posição quando ele completasse 16, mas ela não queria. Ela se agarrou ao poder sobre seu filho e só saiu de cena quando ele, aos 19 anos, a expulsou do reino porque ela tinha ido longe demais.
Ela tinha mandado executar 7 generais dele e jogado o próprio filho na cadeia. Quando Constantino finalmente conseguiu reinar, ficou claro para todo mundo que ele não era muito popular e nada eficaz. O resultado, volta o cão arrependido. Ele teve que engolir o orgulho e pedir ajuda à mamãe. Aí Irene voltou e co-governou com o filho por mais 5 anos. Mas aí ela decidiu que deveria ser a única e exclusiva a governar e deveria eliminar o próprio filho. Com o apoio de seus aliados políticos, eles fizeram uma emboscada quando Constantino estava cavalgando. Irene o capturou e o cegou, arrancando seus olhos no mesmo quarto onde ele nasceu. Aí o Constantino acabou morrendo por causa dos ferimentos e a Irene se tornou a única governante, reinando por mais 5 anos. No final das contas, ela foi exilada em Lesbos, onde morreu 1 ano depois. Agora, o apelido da Maria I, a Maria Sangrenta, não veio de tomar uns drinks de tomate. Sim, eu quis tomar em um avião e é horrível. A história conta que a Maria I da Inglaterra ganhou esse título de um jeito clássico, eliminando muita gente. Ela era uma rainha católica num país majoritariamente protestante e subiu ao trono da Inglaterra em 1553. Nos 5 anos de seu reinado, o terror tomou conta. Ela executou protestantes numa quantidade assustadora. Sua guerra particular viu mais de 300 protestantes queimados na fogueira por heresia. Mas vamos lá. Eu coloquei ela aqui para causar polêmica porque eu acho que esse apelido não deveria ser dado e ela foi vítima de propaganda protestante do reinado de sua irmã Elizabeth I. Engraçado que o mundo gira, meus amigos. Os Tudors fizeram tanta propaganda ruim sobre Ricardo III que aconteceu a mesma coisa com a Maria. O número de execuções por heresia é grande, claro, mas muito menor em comparação a todos os outros monarcas Tudor. Talvez até menos que o de seu irmão Eduardo VI, que ficou 6 anos do poder. Por exemplo, se a gente pegar Henrique VIII, seu pai, ele foi responsável por milhares de execuções ao longo de seus 38 anos de reinado, incluindo figuras políticas, religiosas e esposas. Dizem que cerca de 30.000 a 50.000 pessoas. Elizabeth I, sua irmã, 600 a 800 pessoas foram executadas por questões políticas e religiosas. Enfim, me conta se você acha que a Maria foi injustamente colocada com esse apelido. Agora a gente vai para sua ascendência lá na Espanha. Falar da Inquisição Espanhola e sua maior percussora. A rainha Isabel de Castela co-governou a Espanha com seu marido, o rei Ferdinando II de Aragão, entre 1451 e 1504, e fez jus ao título de Rainha Má com um toque especial de perseguição religiosa, já que a Inquisição Espanhola, um período horrível de brutalidade, começou com sua autorização. Judeus e muçulmanos espanhóis foram expulsos sob seu comando e quem ficou teve que se converter ao catolicismo ou encarar consequências terríveis. E no ano que ela patrocinou a viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, ela decretou que todos os judeus deveriam se converter ou picar a mula da Espanha. Tribunais cheios de judeus sendo forçados a escolher entre a fé católica ou a morte. Na frente de todo mundo, sem cerimônia. Agora, a que eu acho pior. A moçoila se tornou até santa da Igreja Ortodoxa Russa. É mole. A princesa Olga de Kiev foi a primeira princesa ucraniana e primeira mulher a governar a Rússia, tornando-se rainha regente em 945, depois que seu marido Igor foi assassinado. Como o filho deles ainda era jovem para assumir o trono, ela tomou as rédeas e pirou de vez. Seu primeiro ato como governante foi uma vingança. Ela encontrou os responsáveis pelo assassinato de seu marido e devolveu o favor com água fervendo. Ela cozinhou os caras vivos igual lagosta. E ela não parou por aí. Ela decidiu que ainda tinha muita gente para queimar e mandou que centenas de pessoas da tribo dos homens cozidos fossem eliminados como retribuição. Ela enterrou os líderes tribais vivos e incendiou toda a cidade. Mas também não tinha acabado por aí.
Em seguida, ela enganou outros líderes tribais que claramente não estavam prestando atenção e os convidou para um retiro. Eles caíram numa armadilha, foram trancados em uma casa de banho e foram queimados também. Aí ela redescobriu sua fé ortodoxa e foi a primeira pessoa de herança russa a ser canonizada pela igreja. No final, tudo acabou bem para Santa Olga. Tudo acabou em pizza. Agora, bora para Roma. A Agripina, a jovem, foi a primeira imperatriz de Roma e passou os primeiros anos de sua vida adulta tentando derrubar seus predecessores. Ela acreditava que ela e seu filho eram herdeiros legítimos ao trono por direito de nascimento. Ela manipulou seu tio para mudar as leis de Roma, além de leis da natureza e da sociedade, para que ela pudesse se casar com ele. Pouco tempo depois, o imperador Cláudio, seu tio, e a sua morte foi bem suspeita. Dizem que a esposa sobrinha lhe eliminou. Será que isso inspirou a Casa do Dragão? Enfim, com Cláudio fora do caminho, Agripina e seu filho Nero governaram Roma de 49 a 54 d.C. Eventualmente, Nero se cansou da natureza controladora e manipuladora de sua mãe e a afastou. Mas Agripina, fã de poder e nada fã de relações familiares normais, tentou organizar um golpe contra ele que deu muito errado, quando Nero, ainda no poder, a expulsou de vez. Agora vamos falar de uma das minhas monarcas preferidas e controversas. Afinal, a gente gosta de confusão. Catarina a Grande era uma humilde princesa alemã quando chegou à Rússia. Mal sabia o país que ela acabaria por governar a todos. Ela se casou com czar Pedro III, um líder desastroso, segundo a Igreja Ortodoxa, e eles se odiavam. Ela carinhosamente o chamava de bêbado fraco da cabeça. Aí a Catarina iniciou um caso com Grigori Orlov e mais vários outros, mas o Orlov foi bem importante e os dois elaboraram um verdadeiro plano de novela policial com apoio militar para derrubar o marido. Ela não ficou só nos bastidores, se envolveu bastante. Sendo uma talentosa cavaleira, ela liderou pessoalmente 14 mil soldados para destornar o czar. Após a vitória, ela se vestiu com um uniforme masculino e se declarou imperatriz da Rússia. E eu adoro fazer vídeos assim para vocês. Me conta se eu esqueci de alguma rainha ou governante. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.